Vamos entrar aos prazos. Então, vamos lá. Com as notas técnicas publicadas, já é padrão eles publicarem os prazos de homologação, prazos de produção. Então, nós temos ali a homologação para 1/9, então, dia 1º de setembro de 2025, e o ambiente de produção 31 de outubro de 2025. Ah, Dani, mas a reforma só não vai começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026? Isso. Eles ressalvam que essas alterações elas estarão nos ambientes de homologação e produção nas datas mencionadas, mas que entrarão de forma efetiva somente em 1º de janeiro de 2026. Aí agora que eu estou pensando, 1º de janeiro de 2026, 1º de janeiro, será que é uma boa data? Então, 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro não tem quase ninguém trabalhando, só está trabalhando quem tem comércio, quem está em um centro turístico, né? Nós, se tudo que der certo, né? Nós não vamos estar trabalhando no dia 1º de janeiro. A gente vai estar curtindo a virada. Isso 26, tá, gente? Não é 1º de janeiro do ano que vem, não. É 26. Será que a gente, lógico, não vamos aqui prever um futuro e nem determinar nada, mas será que a gente vai ter alguma prorrogação a respeito disso? Qual que é a visão de vocês a respeito dessa data de 1º de janeiro de 2026? Bom, eu posso comentar que a gente percebe que está ainda muito imaturo, né? Algumas coisas. Tem discutido bastante sobre como vai ser esse repasse dos impostos, né? Dos municípios. Então, isso daí eu acho que é o que mais preocupa, né? Acho que as empresas, no modo geral. Então, algumas respostas, como a gente falou ali da nota, né, do crédito e débito, muita coisa ainda não está claro para a gente. Então, não sei se aí até o final desse ano isso é esclarecido, né? Aí a gente pode manter e falar, então, se eles esclareceram esses pontos de dúvida, com certeza esse prazo está legal, né? Pelo menos os que mais vai impactar. Se eles trouxerem essas respostas aí, as perguntas, né, que a gente tem, algumas coisas que tem meio pendente ali, quem sabe, né, talvez fique um prazo bom. Mas se tiver novas atualizações, né, se tiver uma quantidade grande de atualizações, de adequações ali ainda pra gente executar, talvez fique um pouco apertado mesmo, Dani, ainda mais pela época ali, né, a gente sabe que é uma época onde tem um expediente, às vezes, reduzido, né, de forma geral ali. Então, vamos ver como que vai ser, né? Gente, o que acontece, né? O que a gente consegue perceber são muitas novidades, tanto para os profissionais que atuam na área, quanto para os fornecedores do sistema. Nós vamos ter que lidar com uma dificuldade adicional, que vai ser a falta de experiência e falta de profissionais com conhecimento da situação, né? De como que eu vou fazer isso. Porque a gente está se baseando dentro de uma PLP que ainda está em votação, que ainda podem ocorrer mudanças, mas já sabemos que 2026 é uma data já prevista na emenda constitucional. Isso significa que a probabilidade de prorrogarem isso é muito pequena. O prazo ali a gente consegue perceber entre homologação e produção, ele é um prazo pequeno, porque para termos ali 2 meses antes de 1º de janeiro para conseguir fazer os testes em produção e 1º de janeiro entrar tudo certinho, né? Se der tudo certo. Mas vai ter que dar, né? A gente não tem muita opção. Eu vejo isso também, né? Que assim, não vai ter para onde correr porque é um prazo que está determinado na emenda constitucional. Mas eu falo que eu penso no varejo. É uma data que não é fácil. E é mesmo que a Gabi falou. É a questão de... A Érica também mencionou. De ter o esforço ali braçal reduzido, né? No dia 1º de janeiro. Então,
Vamos ver, né? Vamos acompanhar como que vai se dar o andamento. Mas a previsão está previsto para entrar de forma efetiva essas alterações de IBS, CBS, Imposto Seletivo para todos os documentos fiscais eletrônicos a partir do dia 1º de janeiro de 2026.